Agora vamos falar de um assunto muito triste, mas que precisa ser abordado, não é isso, Milene? Cira, infelizmente ainda é preciso falar muito sobre o combate à violência contra a mulher. A atual edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado na semana passada, mostra que as estatísticas de feminicídio bateram novamente o recorde registrado desde que o levantamento começou lá em 2015. E por isso a gente vai conversar hoje aqui com a advogada criminalista, né, Isabela Pedersoli? É isso aí, doutora Isabela Pedersoli, advogada criminalista e diretora de políticas para as mulheres de BH. Eu outro dia vi um hominicídio, um homem que matou o outro por causa de ciúmes. Vamos dizer assim, é um pingo, né, no mar, né? Porque, na verdade, tem muito mais feminicídio, não é isso? Muito mais. Numa lista de 183 países, o Brasil ocupa o 5º lugar. Infelizmente, né? A gente não se orgulha dessa estatística. Pois é, e como né? que vocês na prefeitura, na diretoria de políticas de mulheres de BH, têm olhado para esse setor, têm feito, o que vocês têm feito para amenizar, né? Porque ninguém pode estar dentro de uma casa para saber se o homem está maltratando a mulher ou não, né? Por isso que o trabalho precisa ser preventivo, sabe, gente? Primeiro agradeço o convite, estar aqui com vocês, um prazer, uma honra. Mas por isso que é importante, Cira, o trabalho ser realmente preventivo. A violência contra as mulheres, o crime de feminicídio, é uma tragédia que pode ser evitada. Não é aquela coisa que aconteceu de uma hora para outra, não. A violência vem em escalada. Então, o poder público precisa estar preparado para agir nesse sentido preventivo. Vinculado à Diretoria de Políticas para as Mulheres aqui de Belo Horizonte, nós temos o Centro Especializado de Referência, né, que é o CEAM Bem-vinda. É um equipamento da prefeitura, fica ali no bairro Santa Teresa, Floresta, pertinho da Contorno. E se uma mulher de Belo Horizonte está se sentindo ali, pode ser que se reconheça em uma situação de violência, porque não é tão fácil reconhecer. Mas se ela achar que alguma coisa está errada, se ela estiver se sentindo em risco, ela pode comparecer ao CEAM Bem-vinda, onde ela vai ser atendida por psicólogas ou assistentes sociais especializadas em gênero, especializadas em violência contra as mulheres, que vai dar um atendimento para ela, que vai amparar, que vai acolher e que vai direcioná-la para outros serviços da Prefeitura de Belo Horizonte. Lembrando também que aqui em BH a gente tem a Casa Abrigo Sempre Viva, que é o abrigo sigiloso, que são para os casos mais graves. Aqueles em que a mulher, a gente reconhece que se ela permanecer na rua ou se ela permanecer no lar onde ela sofre a violência, ela pode vir a ser uma vítima de feminicídio em potencial. Então, nesses casos, vai para esse abrigo mais sigiloso, que é a Casa Abrigo Sempre Vive. Então, a gente tem alguns direcionamentos para poder dar... Esse abrigo já está funcionando? Funciona, é uma casa sigilosa aqui em Belo Horizonte, fica ali, escondida, né, aqui na cidade. Os vizinhos não sabem, ninguém sabe. É uma casa onde a gente tem ali mulheres que, se ficar na rua, pode ser vítima, sim, de feminicídio. Aliás, eu lembro de um caso de uma cabeleireira, né, que foi morta pelo ex-marido, né, que entrou dentro do salão dela e a matou. Eu lembro. Né? Aí eu lembrava assim, não, que a justiça mandou, a polícia mandou que ele ficasse 10 metros ou 15 metros longe dela. Essas coisas, a gente sabe que a polícia não tem gente para proteger uma mulher dessa o tempo todo, mas também é difícil, né? Eu acho que um cara desse, antes de dizer que ele tem que ficar 10 metros, 15 metros longe da sua ex-mulher, ele tinha que ficar num lugar preso, para ele aprender a não tentar contra a vida das pessoas, né? Hoje a gente tem um formulário que chama Formulário de Avaliação de Risco. Quando a mulher chega na delegacia para poder fazer a medida protetiva, o pedido, representar criminalmente, ali, fazer todos os trâmites corretos, a polícia do país inteiro é obrigada a preencher aquele formulário que tem perguntas minuciosas. Por exemplo, até perguntar se aquele homem, se aquele agressor já maltratou um animal de estimação, essa pergunta tem lá. Se ele tem problemas psicológicos, se ele faz uso abusivo de álcool ou outras drogas. Por quê? Porque através desse questionário a gente consegue mensurar qual é o risco que essa mulher está. É o que eu estou falando. Se ela voltar para casa, se ela sair da delegacia e voltar para casa, vai ser morta? Porque se for esse o caso, a gente não pode permitir. O poder público tem que dar um amparo
todo o amparo necessário para Eu ela. fico preocupado porque um pedreiro trabalhou para mim, um sujeito maravilhoso, educado, solícito, aquele cara maravilhoso. Um dia eu fiquei sabendo que ele tinha matado a mulher. Olha. E depois saiu, ninguém sabe se ele suicidou, o que foi que aconteceu com ele, que ele morreu também. Mas aí me disseram, não, ele já matou 2 outras mulheres que ele morou com ela. Eu falei assim, pelo amor de Deus. E essa terceira foi morar com ele sabendo que ele tinha matado 2 antes. Ou às vezes nem sabe, né? Né? Às vezes nem sabia. Mas é por isso, a violência contra as mulheres é uma coisa sistemática. E é uma coisa que a gente também precisa olhar para os homens. Porque se a gente ficar conversando só com as mulheres, a gente não conversa com os principais autores de violência, né? E acontece também muitos casos de, às vezes, mulher que agride o homem, né? Acontece. O cara vai revidar e dessas coisas todas. Fala aí, filha. Pois é, assim, eu queria que a doutora falasse um pouquinho, porque ela falou sobre a escalada da violência ali, né, que tem alguns sinais, a agressão começa de um certo jeito, até chegar, muitas vezes, infelizmente, na morte da mulher, né? E eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre o ciclo da violência doméstica. Existe um ciclo, né, em que a gente pode perceber alguns sinais. Quais são as fases desse ciclo, assim, pra gente alertar quem está nos assistindo? Milene, é um ciclo que, na verdade, a gente chama muitas vezes de espiral, sabe? Porque o ciclo, né, ele fica ali rodando. O espiral, ele termina no crime de feminicídio. Então, por isso que é muito difícil, muitas vezes, a mulher abandonar e sair desse ciclo. Por quê? Primeiro ali tem a briga, então vem a agressão, independente de qual seja, física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial. Tem um fato ali, né, onde ela é vítima de violência. Depois, esse sujeito ali procura, pede desculpa, leva um presente para ela. Engana, convence, eu vou mudar, isso foi um fato isolado, ou senão muitas vezes culpabiliza ela por ter sido agressivo, olha, mas foi você que fez isso comigo, você que me fez fazer ou que me fez agir dessa maneira, e aí, novamente, ele comete outro ato de violência. Então fica nisso, é violento, pede desculpa, depois volta, dá um presente, só que o antigo ciclo, né? A gente chama atualmente de espiral, porque a violência vai escalonando, vai ficando cada vez pior e termina no crime de feminicídio. Acho que todas as famílias têm sempre um caso desse, né? A minha família teve, né? Eu tinha uma parente que sofria muito com o marido, que bebia e fazia arruaça, aquelas coisas todas. Aí no outro dia chamava, sentava, conversava, tal, repetia tudo outra vez. Né? A pessoa não muda. Fala que vai mudar, né? E a mulher muitas vezes se apega a isso, se apega à expectativa de mudança. Afinal, é aquele homem, né, que nós que estamos de fora vemos como alguém agressiva, alguém que já cometeu sucessivos erros, foi aquela pessoa que ela entrou na igreja, é o pai dos filhos dela. E claro que pode ter outras qualidades ali, tem defeitos, mas ela se apega às qualidades, se apega à mudança. Às vezes a mulher fala assim, eu já vi muito isso, né? Quando vê uma agressão, que depois dava a polícia, aquele negócio todo, a mulher fala, olha, ele é trabalhador, é um homem fantástico, é um bom pai. Mas no dia que ele bebe, esse problema, não é verdade? E te conto, quando não é ela que pensa assim, é a família. Mas pra que você vai separar? Ele é tão bom pai, ele é um cara tão bacana, busca os meninos na escola, paga as coisas direitinho, não deixa faltar nada, mas é agressivo, mas violento. É verdade. Doutora, existe um perfil predominante entre as vítimas de feminicídio, principalmente aqui em Belo Horizonte? Não existe um perfil predominante. Violência contra as mulheres pode atingir qualquer mulher da nossa sociedade, desde as classes mais baixas Nós tivemos um até as mais promotor altas. que esgarniçou a mulher, né? Recentemente, né? Você vê, uma mulher ali de nível social elevado, com estrutura familiar, com recursos. Com dinheiro. Com dinheiro. Só que, obviamente, as mulheres que mais sofrerão as consequências da violência doméstica são as mulheres de classes mais vulneráveis. É uma mulher que não teve acesso à educação, muitas vezes, que não tem uma profissão, que tem uma dependência financeira, que tem ali, às vezes, muitos filhos. Então, precisa de uma rede de apoio. Muitas vezes, a rede de apoio está dentro da casa dele, é a família dele. Então, essa mulher que está em uma situação de vulnerabilidade social tem muito mais dificuldade para conseguir sair, inclusive, porque não tem acesso a psicólogo. Eu consegui conversar com uma mulher há pouco tempo, uma amiga nossa, ouvinte, companheira, que gosta da gente demais, e ela falou uma coisa comigo que eu não esqueci. Eu falei assim, Cira, então, a minha filha de 14 anos, um dia chegou perto de mim e falou assim, mãe, tome uma posição. Você tem condição de ser uma pessoa livre. Largue meu pai, porque meu pai te maltrata muito. Eu quero que você viva sozinha, sem meu pai.
E ele falou assim, foi a filha que ajudou ela a decidir, né? Ela falou assim, hoje eu sou uma mulher feliz, maravilhosa, trabalho muito, mas tenho as minhas coisas e etc. Não dependo de ninguém, agradeço a minha filha. E sabe por quê? Porque muitas vezes, por elas, né, pelas mulheres, muitas vezes não saem dos relacionamentos. É verdade. Mas pelos filhos saem. Quando elas percebem que a violência está respingando nas crianças, aí elas têm força para poder abandonar aquele relacionamento. Doutora, o Acir até comentou aqui sobre o filho que matou a mãe, né? A gente viu há pouco tempo o caso da professora Soraya Tatiane. Muitas vezes essa violência pode vir também de outras pessoas que não sejam o marido. Nesse caso, também é considerado feminicídio? Pode sim. Na Lei Maria da Penha estão previstos ali 3 hipóteses onde a violência doméstica pode acontecer. Pode vir, por exemplo, de um parente, pode ser um tio, pode ser um irmão, pode ser um filho, como foi no caso dela. Pode ser aquela pessoa que você tem ou teve uma relação íntima afetiva, namorado, marido, ex-companheiro, sabe? Ou se não, pode ser naqueles casos em que as pessoas habitam a mesma unidade doméstica. Existe, inclusive, concessão de medidas protetivas para aquelas trabalhadoras domésticas que residem no lar do patrão, por exemplo. Então, parentes ali que moram no mesmo terreno. E quantas mulheres foram tão maltratadas pelos patrões, né? Pelas patroas, não é verdade? É isso aí. Doutora Isabela Pedersoli, advogada, criminalista e diretora de políticas para as mulheres de BH. Quer deixar um endereço, um telefone, uma rede social? Bom, gente, a Diretoria de Políticas para as Mulheres está localizada na Avenida Afonso Pena, número 342. Pode comparecer, se 342, precisar de ajuda. 342. Localiza pra gente o lugar. Pertinho da Praça da Rodoviária. Sei. Então, se quiser pedir ajuda, se quiser comparecer, a gente está lá. Tem os telefones também na internet. Bom, CEAM Bem-vinda fica ali no bairro Santa Teresa. Se precisar de ajuda, procure, gente. Não hesite. A gente vê que parece que as coisas acontecem de uma hora para outra, mas não. A violência dá sinais. Muitas vezes começa com xingamento, com uma falta de respeito, com alguém que está retendo seus documentos, seu dinheiro. E, por favor, a gente precisa entender que a gente não merece estar em relacionamentos que muitas vezes parecem minimamente violentos, só que vai crescendo, vai transformando em algo sistemático e, de fato, a gente não precisa esperar o primeiro soco. Procura ajuda.